Querido Pai, estamos aqui reunidos mais uma noite nesta live, que na realidade é um ambiente espiritual para mais um banquete celestial que foi todo preparado cuidadosamente pelo Senhor, para que nossas almas sejam tocadas com Tua palavra, para que o Seu fazer possa se cumprir na vida de cada um. Prepare este ambiente de forma tal que cada um que estiver aqui assistindo nesse momento ou em qualquer outro tempo possa sentir a Tua presença, o Teu amor, Pai querido, Paizinho. Faz o Teu mover, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um tempo para as pessoas chegarem, serem notificadas. E assim iniciaremos. Em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite, Débora, Patrícia. Seja bem-vinda, Débora e Patrícia. Boa noite, amiga. Bem-vindo e bem-ficadas. Hoje nós vamos falar sobre reino dividido não prospera, mas vamos trazer isso para um contexto interno. Vamos fazer uma reflexão de nossas vidas, de que forma que estamos dividindo e bloqueando a nossa prosperidade, travando as nossas vidas, trazendo mais daquilo que a gente não deseja. Esse é o convite da noite. Eu vou começar lendo a passagem que inspirou o trabalho de hoje. Fica em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E hoje eu quero trazer a questão dessa divisão para o nosso contexto interno, onde a gente possa fazer um raio-x e a gente avaliar como é que nós estamos internamente. Se vocês tiverem papel e caneta, vocês podem pegar. Se não, vocês podem depois tá voltando. O importante é que vocês deixem emergir aquela primeira coisa que vier. Não existe o certo, né? Existe sim a nossa autenticidade, a nossa verdade com nós mesmos. Porque a gente precisa realmente se olhar para que a gente possa entender o que é que está acontecendo internamente, nos levando a ter os resultados que nós temos hoje, que não são os resultados que nós gostaríamos para a nossa vida. Então, eu quero que vocês
se entregue e se despojem desse senso crítico de que tem que buscar a resposta perfeita ou mais conveniente. Muitas vezes fazemos isso para não entrar em contato com nossas dores, nem com os nossos conflitos internos. Mas a gente às vezes precisa, né? É necessário este olhar para que a gente possa ter um despertar, para que a gente possa evoluir para outro patamar. Ninguém procura o médico se está bem. Logo, se eu não vejo o que está me limitando, se eu não vejo as minhas deficiências e dores, eu aceito que está tudo bem. E eu não procuro evoluir. Eu costumo dizer que quando nós estamos perfeitos e prontos é caminho de morte. Porque aquilo que está pronto e acabado não precisa ser experimentado. Não precisa ser modificado. Então também não faz mais sentido essa caminhada, porque essa caminhada que estamos aqui terrena, enquanto seres espirituais, é para uma evolução. Então nós precisamos cada dia mais estar se lapidando, buscando esse aperfeiçoamento. Então enquanto há vida, há o que ser melhorado. Então isso é uma premissa que a gente tem que levar para o nosso coração, e ela também vai nos trazer o conforto da gente parar de buscar ser perfeito aos olhos do outro, mas você entender que você já é perfeitamente perfeito como você está hoje, e que você tem que fazer sempre o próximo passo para que você possa se melhorar para você, não em comparação a ninguém, mas porque você entende e sente que precisa passar para outro degrau, para outro patamar de glória, como eu costumo dizer, né? Então a gente está evoluindo de glória em glória. Então, uma vez que eu consigo trazer as transformações que eu desejo para minha vida, é hora de um novo mergulho. É hora de um olhar cada vez mais profundo. É para isso que nós estamos aqui, nessa caminhada amorosa. Boa noite, Jace, bem-vinda. Então, assim, a primeira pergunta, a primeira reflexão, o primeiro olhar que eu quero que vocês façam é com relação ao seu mundo mental, né? Eu recebi isso aqui na semana passada, fui inspirada com essas palavras e eu anotei para que eu fosse fiel àquilo que eu estava recebendo, né? E a primeira é: como estão seus pensamentos? E quando eu falo do pensamento, eu quero que vocês avaliem o conteúdo. As coisas que eu penso, elas estão mais voltadas para o positivo ou mais voltadas para o negativo? Qual é o fluxo desses pensamentos? São acelerados? É uma quantidade grande? Eu não consigo nem ver. Eu estou pensando em uma coisa, depois estou pensando em outra. São coisas aleatórias. Tem um assunto em especial que sempre vem à sua mente. Então tem um assunto que sempre está ali povoando a sua mente, uma questão, um tema central. Suas ideias são contraditórias? Um exemplo, né? Às vezes você decide que vai ter uma vida saudável. No mesmo dia ou na mesma semana que você decidiu que vai querer agora ter uma vida saudável, você de noite já marca para ir para um rodízio. Então tá contraditório, porque uma hora você pensa em ter uma vida saudável, em seguida você já começa a planejar ir para um rodízio à noite. Então assim, isso é só um pequeno exemplo. Mas é pra gente ver como é que funciona essa contradição interna. E existem várias formas da gente perceber que nossos pensamentos são contraditórios. Você tem planos, projetos? Esse é um ponto importantíssimo. Porque se a gente tem um plano, um projeto de vida, ou que não seja de vida, mas eu tô com um projeto, seja profissional ou pessoal, de melhoria, de desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Eu tô com a minha mente voltada para isso, as minhas ações e as minhas ideias.
Porque aquilo que eu desejo para minha vida, aquilo que eu começo a pensar que eu quero para minha vida, vai fazer eu começar a me movimentar nesse sentido. E isso também faz com que a minha mente fique mais alinhada. Porque quando a gente não tem esse norte, a mente ela fica com a enxurrada de pensamentos, de ideia. Parece que tudo nos interessa e que nada nos interessa ao mesmo tempo. Então nós precisamos, para quem ainda não tem, estabelecer isso como um novo desafio para a vida de vocês. Pensar em projetos, em metas de curto, médio e longo prazo, metas pessoais, de colocar hábitos em sua vida, metas também profissionais ou de autoconhecimento, enfim, tenha projetos, tenha metas, tenha objetivos. E ampliando, indo mais além, né? Você tem uma missão de vida que te move ou um propósito, e eu quero dizer só para vocês que não existe o certo. É só um reconhecimento de que patamar você está e sabendo que o lugar que você está, se você identificar que não lhe satisfaz e que você quer algo mais, você tem o poder de modificar. Então é importante só você ser verdadeiro com você mesmo. Então, o próximo passo, de repente, é estabelecer essa missão, esse propósito de vida, né? Eu costumo dizer que a missão, ela é o que eu faço, né? E o meu propósito é o meu grande porquê. E às vezes o grande propósito nosso de vida não vem tão rápido, né? Porque é algo mais profundo, diz respeito ao seu espírito, diz respeito ao seu chamado. E às vezes você precisa realmente aprofundar o seu nível de reflexão, o seu nível de entrega e comunhão, de se escutar, de se ouvir, de ouvir os desejos da sua alma, de sentir espiritualmente o que é que você veio fazer neste mundo, para você chegar a um nível mais profundo de ter um propósito de vida, né? Que ele é muito mais espiritual, muito mais emocional do que a missão. Na missão a gente pode ter uma missão que é voltada pra gente. Nós podemos ter missões que ela já sai do nível mais individual e já vai onde eu me preocupo também com o outro. E tem pessoas que têm missão já voltada realmente para a humanidade, né, para o outro. A gente tem exemplo de cientistas que vivem sua vida em prol de descobrir coisas que venham colaborar com a vida das pessoas. E ele não sabe quem são essas pessoas. Então é uma entrega para a humanidade. E não existe, como eu disse, o certo. Existe o patamar que cada um está. E vocês são perfeitamente imperfeitos do jeito que estão. Mas o que estamos hoje fazendo é um olhar para ver em que nível você está. Se esse nível é satisfatório para você ou se você deseja ir para um próximo nível. Vocês são indecisas? E como é que a gente pode ver essa indecisão, né? Desde escolhas simples até escolhas mais complexas, onde você tem dificuldade de fazer essas escolhas, né? Algumas vezes essa dificuldade, essa indecisão vem por um perfil comportamental da pessoa, onde ela realmente não gosta de abrir mão, né? Onde ela gosta de ter mais de uma opção, mas outras vezes não, é porque ela não sabe o que ela quer da vida de fato, né? Então eu quero que vocês pensem também dessa forma, né? A minha indecisão que eu tô percebendo agora, que eu tenho uma indecisão, essa indecisão é uma indecisão que eu trago porque eu realmente não tenho um projeto, um propósito de vida, eu estou me sentindo hoje desconectada, eu tenho muitos conflitos internos, isso se reflete, né, nas minhas pequenas ações cotidianas, ou não, é porque eu realmente sou uma pessoa que eu não gosto de ter que abrir mão de uma coisa ou outra, então eu não quero escolher, porque tem que ser uma coisa ou outra, porque eu não posso pegar as duas, né? Ou então quando você tem 3 opções, fica mais confortável, porque eu posso das 3 escolher 2 e abrir mão de uma, então eu me sinto mais confortável. Então veja também sobre essa perspectiva, né? Porque pode ser só uma questão de um perfil comportamental que você tende a querer ter mais opções e não quer abrir mão para ficar apenas com uma opção. Porque
quê? Então tem pessoas que ela tem mais de um projeto, né? Elas sempre estão se envolvendo em mais de uma tarefa. Elas realmente não gostam de ficar com o olhar dela, as ações, as energias dela apenas para um ponto. Você sente que pensa em uma coisa e fala outra? E vive outra, né? Então, muitas vezes nós pensamos, né? Temos ideias, acreditamos em coisas que na verdade não vivemos isso. Ou nós falamos isso, verbalizamos quando estamos com as pessoas porque a gente acha politicamente correto, porque a gente acha bonito, mas na verdade, no fundo, quando estamos sozinhos, nós não pensamos, não acreditamos nisso. Ou também a gente pensa nisso, acredita nisso, mas não tem força para viver aquilo. Isso aí eu chamo, a gente precisa às vezes fazer algumas mudanças para a gente ganhar força na nossa alma. Muitas vezes, por questões familiares, a nossa alma ela não tem essa força, né, para que a gente possa sustentar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deseja. E aí eu queria que vocês pensassem também, se vocês, dentro disso que a gente veio conversando, vocês reconhecem que em alguns momentos parece que existem dois ou mais de você mesmo dentro de você, né? E que eles apresentam muitas vezes argumentos contrários. O que faz você às vezes estar numa linha de raciocínio, de pensamento, de ideias, e de repente é como se viesse vários argumentos te provando que aquilo talvez não seja tão interessante, deixe para depois, ou mude de plano, ou talvez isso aqui seja mais interessante. Então, como se você tivesse... E isso é meio que em conflito, porque algumas vezes a gente tem alguns diálogos internos que nos apresentaram vários argumentos para que a gente seja impulsionado para poder realmente ter essa força na alma de fazer aquilo que a gente quer, mas os argumentos são todos convergentes, não divergentes, né? Contraditórios, que mais bagunçam a nossa cabeça e a nossa vida do que nos alinham e nos impulsionam. E aí, essa primeira análise que a gente fez diz respeito muito ao nosso momento, à nossa vida interna, né? Nossa mente. E agora eu queria que vocês parassem para poder pensar sobre o contexto familiar de vocês. Começando pelo contexto familiar do qual vocês vieram. Algumas pessoas que sejam casadas, né, constituíram família, e eu queria que nesse momento vocês pensassem na sua família de origem, né, pai, mãe, irmãos, e que vocês começassem agora a trazer à mente padrões. Quais são os padrões da minha família? E aí, como é que pensam padrões? Depois vocês vão refazer isso aqui, vai ficar gravado, e eu quero que vocês expandam o máximo que vocês puderem. Padrões são todas aquelas repetições dentro da família. Vocês podem começar pensando desde de palavras que você ouve repetidas ali, né? Que são os paradigmas que estão presentes na família. Como a gente às vezes ouve, homem é tudo igual, mulher é o sexo frágil, tudo que vem muito fácil vai também com muita facilidade, a vida é uma dureza. Desde essas frases que ficam lá internas na gente, que também é bom vocês resgatarem essas frases que vocês ouviram ao longo da vida e que você vê que há uma repetição disso dentro da família e que inclusive é vivenciado, né? Então, quando eu digo que a vida é difícil, que tudo que vem fácil vai fácil, e você percebe que dentro do seu contexto familiar, de fato, as coisas são conseguidas com muita dificuldade, né? Às vezes você tem até uma estrutura boa, conseguiu, a família tem uma estrutura boa, você veio e tem uma estrutura boa, porém, isso é tudo alcançado diante de muita dificuldade, ou seja, afirmando a verdade daquele paradigma que foi construído pela família. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que nem todos os paradigmas, embora eles tenham fatos que comprovem que são verdadeiros, eles não necessariamente são verdadeiros. Até porque se eu acredito fortemente em algo, eu vou trazer aquilo para mim. Eu vou sempre buscar mais daquilo para mim. Então, quando eu peço que vocês também pontuem esses paradigmas, né, esses padrões, para que vocês também possam começar a questionar, né? Por que tem que ser tudo tão difícil?
Né? Por que realmente tem que ser desafiador? Porque tudo que vem fácil vai fácil. Onde é que tá isso? Onde é que tá a comprovação disso? Só pelo que eles vivenciaram? É porque isso aí foi passado de geração em geração? Porque isso é uma frase que a gente ouve socialmente? Mas aonde é que tá a verdade disso? Por que eu tenho que viver isso? Será que todas as pessoas vivem de fato isso? E o que eu quero? Aí você depois chega na instância. E o que eu quero viver? É isso que eu quero viver? Então, você pode fazer um questionamento quando você se deparar com essas frases, esses paradigmas nesse sentido. E aí vocês vão pensar, né, em padrões, que são essas repetições, e também repetições de comportamentos, repetições de histórias, né? Na família todo mundo, todas as mulheres se casam e depois se separam. Na família tem muito histórico de acidentes, mortes prematuras, tudo isso são padrões. Então vocês comecem a levantar padrões, né? Na minha família tem muito caso de alcoolismo, tem situações dentro da minha família em que as pessoas, um tio meu ou alguém que ninguém fala mais com ele. Ou até você mesmo, eu saí de casa brigado com meu pai, eu vi que outras com minha mãe ou com meus irmãos, mas também meus tios também teve isso, lá com minha avó também teve. Então vocês vão buscando esses elementos e trazendo esses elementos com muito carinho para a sua consciência, né? Visto essa parte desses padrões, eu quero que vocês comecem a olhar também esses padrões agora para quem é casado dentro do contexto da nova família que vocês constituíram, com seus filhos, com seu marido, comportamento que você tinha com relação aos seus pais e que hoje que você vê que seus filhos também têm. Sendo que quando a gente constitui uma outra família, também a gente traz o padrão do nosso companheiro, né, do nosso marido. Então vocês comecem a observar esse comportamento, aquilo que você fazia na adolescência, que você hoje vem repetindo com seu filho, né? E vocês vão também dissolvendo e avaliando e observando esse cenário na família que você constituiu. Agora vamos expandir, né, para um contexto de trabalho, de liderança, quem é um profissional de atendimento, né? Comece a observar esses comportamentos que você traz em sua vida ou que tem na sua família de origem, enquanto deles você vê se repetir nas suas relações de trabalho, na sua relação profissional, então nas suas lideranças que você veio desenvolver. O quanto que você, de repente, tem de liderados que são rebeldes, que são ingratos, que são questionadores. Você vive escassez. Aí você pode pensar assim, mas eu não tinha escassez na família, na minha família de origem, né? Não, mas de repente eu tava pensando que a minha família tinha muito conflito, as pessoas tinham muitos ciúmes, brigavam muito entre si por ser vista. Então isso também é um indício de escassez, porque é como se alguém recebe atenção, vai faltar pra mim, tá? Então sempre que a gente está no movimento de falta, isso nos mostra um movimento de escassez. E aí você pode observar hoje no seu trabalho, né? E o que é que eu faço? Então você fazia quando você experimentava essa questão de não ser vista dentro da casa, de você dentro da sua família ter ciúmes de um outro, né? De um irmão, de um primo, e que você hoje percebe o mesmo movimento, né? Ou se você não percebia, observe agora se você não faz o mesmo movimento em relação aos seus liderados, em relação aos seus clientes, em relação aos seus colegas de trabalho, onde você acha que você pode ser abandonado, onde você acha que se um outro aparece você vai deixar de aparecer, né? Que se um outro é visto você deixa de ser visto, né? Então a questão da escassez, ela é muito sutil, né? A questão dos ciúmes ele me traz muito essa questão da escassez. A gente traz muito para a questão afetiva,
né? Porque é como se faltasse amor. Então, nossa, se o amor, que é algo que é de graça e abundante, eu tenho um pensamento que acha que falta pra mim, imagine o nível de escassez que eu me encontro. E aí muitas vezes os meus resultados não são aqueles que eu estou buscando, né? Junto das pessoas que eu quero liderar, eles vão embora, meus clientes, e eu não consigo entender porque isso acontece na minha vida. Eu o tempo inteiro tô querendo agradar, querendo satisfazer o outro, porque a sensação de que eu vou perder aquele que eu tenho, que vai acabar, que vai ser limitado, que eu não vou ter, né? E que eu preciso me esforçar, aí vai juntando com outros paradigmas, para que eu possa manter. Nós precisamos sim dar sempre o nosso melhor, nós precisamos sim nos importar com o outro, mas a gente não tem que ser movido pela falta. E essa reflexão toda que a gente foi fazendo até aqui é para que a gente comece a perceber que muito do nosso mundo interior diz respeito às nossas relações familiares. E mais ainda, nossa relação familiar de origem. Então, o que você está vivendo hoje é fruto daquilo que você não ajustou, que você não olhou lá na sua infância, na sua vida familiar. E aí você vem com essa situação sendo repetida. Por quê? Todas as dificuldades que vivenciamos é para que a gente possa ser lapidado, para que a gente possa se melhorar e para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente possa se aproximar do divino. Então, está longe de ser algo que seja para nos machucar. As dores e as feridas que vão acontecendo é por nós permanecermos parados onde estamos, por nós permanecermos anestesiados, sem querer ver aquilo que está na nossa frente e que está sendo repetido, como uma forma de dizer que você precisa curar isso. Às vezes essa é a sua missão, curar esse ponto para que ele não se perpetue nas gerações futuras. No nosso encontro passado eu falei que nós temos o propósito, né, de estabelecer a palavra de Deus aqui, de fazer um lugar bom para que os mansos habitem, para que as nossas gerações futuras possam habitar, de fato, uma terra que seja boa de conviver. Nós precisamos plantar isso. E nós precisamos começar a corrigir esse fluido amor que foi interrompido por várias questões. E que você, de repente, foi convocado para poder fazer uma limpeza nesse tubo. Eu faço muita analogia que é como se fosse um tubo que está pronto ali, que começou na sua família, por onde o amor vai fluir e a vida vai fluir e todas as bênçãos, e que por algum motivo ele ficou interrompido por dores, por escassez, por dificuldades que vivenciamos, pela nossa mentalidade, pela forma como a gente viu aquele evento. Quando eu digo que é pela nossa mentalidade, pela nossa forma de ver aquele evento, significa que por pior que ele tenha sido, eu posso dar um novo olhar e um novo significado, porque eu preciso caminhar. E às vezes esse novo olhar, esse novo significado é que vai fazer eu me tornar uma pessoa melhor. É que vai fazer eu passar para outro patamar. É que vai fazer essas bênçãos fluir e chegar até mim e ter um caminho limpo para gerações futuras. Toda vez que vivenciamos rebeldias, toda vez que vivenciamos dores que não são ressignificadas, que a gente se anestesia, finge que não viveu, a gente vai aprendendo a fazer isso. E a gente às vezes leva uma vida onde nós nos acostumamos a fingir que não está doendo, a fingir que está tudo bem, nos anestesiando com tudo que o mundo tem hoje para nos oferecer,
e que são muitas coisas para nos anestesiar, desde excesso de informação, desde uso de drogas, desde excesso de falsas felicidades que consumimos, inquietações mentais, necessidade de estar sempre rodeada para não me perceber só, não ficar comigo, não me ouvir. Então cada um desenvolve uma forma diferente de lidar com aquela dor que muitas vezes vem nos assaltando, querendo ser colocada para fora para que a gente melhore, ressignifique e que de fato a gente se cure e a gente simplesmente, como as pessoas costumam dizer, né, tapa o sol com a peneira ou coloca panos molhados. E não dá. Ou colocar a sujeira embaixo do tapete. Não dá. Mas para fazermos isso, porque disso depende a nossa felicidade e a felicidade dos nossos filhos, das gerações futuras. E a gente pode pensar isso em um nível maior, porque o que eu transformo em mim, na minha família, isso vai se estendendo. Então, nem tudo diz respeito só a nós. Mas a gente precisa, assim, começar esse processo de cura conosco, para que a gente vá sendo inspiração. E quando a gente muda, quando a gente se cura, às vezes a nossa presença, a nossa vida se serve de inspiração para outros. Se vocês pararem e olhar cuidadosamente, tem muitas pessoas que vocês influenciam, que estão perto de você e que te admiram. E que assim como uma fraqueza sua impulsiona ele a desistir, uma força sua, um avançar seu, traz coragem para eles também fazerem a mesma coisa. Nós somos inspiração. Todo mundo é fonte de inspiração. Nossa vida ela é muito importante, ela é única, ela é preciosa. E a gente não pode continuar com um pensamento de egoísta de achar que é tudo sobre nós. Nós temos o dever de sermos felizes, de fazer o melhor que a gente pode para a nossa existência. E para que isso seja fonte de inspiração para o outro. Esse pensamento egoísta de que eu tô sofrendo, a dor é minha, deixe. Muitas vezes você tá fazendo outras pessoas sofrerem. Muitas vezes outras pessoas falam, se para ele tá difícil, que dirás para mim? E aí joga também o pano no chão, dizendo que é o fim. Então todos nós somos convocados a nos melhorarmos e a gente ser inspiração. E a gente ser inspiração, a gente não precisa falar. A gente só precisa viver aquilo que a gente acredita. Por isso que eu comecei a fazer um trabalho com vocês pensando sobre esse mundo interno, sobre a sua mente. Precisamos cultivar a saúde mental. Precisamos ter propósito. Precisamos ter missão, objetivos, ter um rumo, ter um norte, saber para onde estamos caminhando. Se tudo para mim tá sem graça e eu não encontro um significado da minha vida, eu posso mudar isso. É só eu reconhecer isso que é uma dor, que eu não estou feliz, que eu não desejo mais me anestesiar e me mover para ter uma atitude de transformar a minha vida. E muitas vezes essa atitude passa por você buscar uma ajuda, sim. E um ponto importante que eu costumo dizer é: não fale de suas dores para quem não pode lhe ajudar. Muitas vezes a gente fala de nossas dores, nossas dificuldades com pessoas que não vão agregar e que nem vão nos ajudar. Então vocês têm que buscar essa pessoa que pode lhe ajudar. Algumas vezes vai ser você mesmo, porque a resposta não está fora, ela está dentro. Mas a gente precisa de uma pessoa para nos auxiliar no início dessa caminhada. Porque todas as respostas estão dentro. Veja que se o padrão ele foi formado na minha família, a resposta também está lá. Quem mais sabe da minha família que não eu? Um profissional às vezes vem para nos dar o norte, para fazer como eu fiz aqui com vocês, algumas perguntas, para que vocês possam pensar e vocês possam
pelo menos tem gente que está numa negação absurda que nem reconhece que tem dor. Pelo menos dizer, está doendo. Não é isso que eu desejo para minha vida. Não foi isso que eu pensei da minha vida. E a mudança, ela começa por você ter uma atitude, por você decidir. Eu digo que no mundo espiritual tudo é decisão. A coisa mais poderosa que você pode fazer é decidir o que você quer para a sua vida. Aquela frase que a gente ouve muito, né? Coloca o pé, que o universo coloca o chão, ou que Deus coloca o chão. Ela é verdadeira. Então começa pela sua decisão. Então vocês podem começar decidindo o que vocês querem. Fazendo, depois rever o vídeo e faz de forma detalhada esse exercício, essa reflexão. Se permita entrar em contato com sua dor. A nossa mente, ela, enquanto ela estiver cheia de sujeira, ela vai trazer mais do que a gente não quer. E você só tem uma forma de limpar, que é olhando para aquilo. É levantando o tapete. Por mais desconfortável que seja, você precisa levantar o tapete e olhar o que é que tem embaixo do tapete. Não tem outra opção, não tem outra forma. E que a gente faça isso o quanto antes. Estamos numa trajetória que a gente não sabe quando é que essa trajetória vai acabar. E como toda viagem, a gente tem que tirar proveito dessa viagem. Ninguém vai para uma viagem triste. Ninguém vai para uma viagem esperando só o momento de chegar no lugar, no destino final. A gente usufrui de todo o processo. E é esse convite que eu faço para vocês também. E às vezes olhar a mala que vocês têm carregado para poder limpar, tirar aquilo que não convém mais, ressignificar, trazer um novo olhar, é um ponto de partida, é um começo. Eu quero agora que vocês pensem, né? Diante dessas reflexões, como é que está o raio-x da sua vida? Esse raio-x, essas coisas que começaram a vir na sua mente agora, mostram que vocês têm realmente chance, tem um reino dividido ou não? Tá tudo em conformidade, vocês estão prontos para prosperar. Como é que vocês estão? Vocês acham que esse reino que está dentro de vocês é o reino que vai trazer a prosperidade para a vida de vocês? E a gente só precisa agora se comprometer. Então, para que a gente vá finalizando o nosso encontro, eu quero que vocês pensem que de tudo isso, a resposta está dentro de vocês. É vocês trazerem esse alinhamento interno. É vocês trazerem a paz e o amor para dentro de você. É vocês revisitarem o que precisa ser revisitado. Convida a Deus e o Espírito Santo para entrar neste processo, para que eles possam te conduzir nesta caminhada de autorreflexão. Vocês bastam intencionar e se permitir. E como que esse mover vai acontecer? É a imagem que vai vir, é a lembrança que vai vir. E vocês vão anotar. É o sentimento que vai emergir. Isso tudo já é um mover. No mundo espiritual, nós decidimos, como eu disse, e intencionamos. E nos entregamos. E realizamos. E o resto, o mover de Deus vai fazer. Tudo fica mais difícil se a gente caminha só. Mas nós não precisamos caminhar só. E a resposta de tudo, as correções, tudo que você precisa está dentro de você. E quando vocês convidarem, Deus
para guiar vocês, quando vocês permitirem Ele ser o Pai de vocês, tudo vai ficar mais leve. As inspirações, as lembranças e tudo que precisa ser tratado e corrigido vai brotar. Para algumas pessoas como mágica, talvez pense, né, como mágica brotou. Eu acredito que aqui nesse encontro, nesse nosso caminhar aqui, já vocês começaram a ter bastante insights, vocês começaram a lembrar de bastante dores. E se vocês detectarem pontos com a sua família que precisa ser ajustado, mas que vocês no momento não tem como fazer, né? Porque às vezes a gente tem uma família bem conflituosa e que às vezes não nos recebe, vocês saibam que vocês podem começar por olhar para sua família, para seu pai, para sua mãe e irmãos, com um olhar de amorosidade. E sempre quando a gente se depara com um dilema, eu gosto muito de fazer assim: o que é que o Cristo faria nessa situação? Qual a palavra que me dá base, que me sustentaria nessa decisão que eu estou tendo, na mudança desse pensamento? Diante de uma frase negativa, de um pensamento de dor, o que é que a palavra diz contrário disso? E aí eu uso isso de forma repetidamente. Porque se a minha mente está bombardeada com aquelas coisas ruins, com aquelas memórias e com aquelas frases ruins, eu vou pegar a palavra que Deus diz sobre mim e vou afirmar, até aquilo virar verdade. E por que eu digo virar verdade? Porque aquilo que o mundo colocou em nós é a verdade pra gente. E a palavra, quando a gente lê uma palavra que a gente não vivencia daquilo, aquilo fica distante. A gente diz que acredita, mas no fundo a gente não tem um alinhamento interno, porque nossos pensamentos, sentimentos e ações, eles não estão unificados. Então a gente precisa trazer essa unificação. Por isso que eu digo repete até aquilo virar uma verdade. Quando é que ela vira uma verdade? Quando meus pensamentos, sentimentos e ações estão realmente todos alinhados e me levando a ter comportamentos condizentes com aquela palavra que eu estou dizendo, que eu acredito. A gente vai começando a trazer a unificação do nosso reino interno através da mudança da nossa mentalidade. Então, toda essa reflexão é pra gente chegar e começar a fazer essa limpeza. Existem técnicas que a gente pode, através de um forte impacto emocional, também modificar de imediato aquilo. Mas usar a palavra de Deus, saber manejar a palavra de Deus como uma espada, como um alicerce, repetidamente, também surte efeito. E até porque nesse processo tem algo, uma tecnologia sobrenatural que nós não temos capacidade de explicar. E que pode também trazer uma mudança muito rápida. Talvez o seu repetir não seja tão longo. E assim a gente eu encerro nosso encontro com essas palavras. E que a gente possa se firmar. Que a gente possa unificar nosso reino interno. Começando por nós. E expandindo para as outras áreas de nossa vida. Reino dividido não prospera. E não pode haver prosperidade enquanto eu estiver em divisão comigo mesmo. Que a gente rasgue as trevas que estão dentro de nós, do desconhecimento, das palavras ruins, daquilo que disseram sobre nós e dos resultados que nós temos. Porque os resultados que estamos tendo, eles não definem quem somos. Nós somos muito mais do que os resultados. E é para isso que a gente precisa caminhar. E é para isso que a gente vai se encontrar até toda terça-feira. Para que a gente caminhe para isso, para essa integração. Para que essa verdade realmente seja pensada, sentida e vivida. Que Deus abençoe a todos nós. Trazendo uma noite reconfortante. Para que a gente possa ter sonhos. Trazendo um rumo para a nossa vida, dizendo o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado,
para que a gente possa viver uma vida feliz, uma vida integrada a Deus, uma vida integrada às nossas verdades, aquilo que a gente pronuncia, aquilo que a gente diz, esteja presente nos nossos comportamentos, estejam presentes de forma poderosa no nosso ser. É o que eu desejo a cada um de vocês. E que vocês recebam isso, e que vocês recebam essa transformação, e que vocês permitam, e que vocês convidem a Deus, ao Espírito Santo, para habitar e transformar a vida de vocês. Muita paz.